Sejam todos muito bem-vindos ao Teologia e vamos hoje para mais uma aula sobre hermenêutica aplicada à exposição bíblica. Nós já tivemos duas aulas falando sobre a importância da pregação, sobre o propósito da pregação, falamos sobre a responsabilidade do pregador enquanto um expositor bíblico, qual é a responsabilidade e o compromisso que ele deve ter com as escrituras e com o povo que ele cuida. E hoje nós vamos ser um pouco mais técnicos, tá bom? A nossa terceira aula de hoje, vamos falar sobre o método investigativo. Nós vamos falar sobre o trabalho esforçado de descobrir o que o texto está querendo nos informar, revelar sobre Deus. E aí, então, falar para as pessoas. Hoje eu estou aqui acompanhado do meu matezito, e nós vamos conversar hoje sobre o método investigativo da delimitação e a observação do texto, tá certo? Então, o preparo do sermão expositivo, ele exige um certo esforço nesse trabalho de delimitar o texto e observar o que o texto está dizendo, quais as informações o autor escreveu ali para revelar sobre Deus para as pessoas, tá bom? Então, o pregador expositivo, ele precisa entender que ele vai levar muitas horas de trabalho para entender o que o texto está dizendo. Há pregadores, pastores que dizem que trabalham mais de 30 horas semanais apenas para descobrir o que o texto está dizendo, do que se refere o texto que ele está lendo, do que se trata, né? Qual é o assunto que o autor está tentando mostrar para os seus leitores, tá bom? Então, por que esse trabalho deve ser feito? Por que esse esforço deve ser feito? Porque antes de falar em nome de Deus, o expositor ele deve ser um detetive. Ele deve investigar o máximo que pode todas as evidências que o texto está trazendo para ele, vasculhando o texto em busca dessas evidências, dessas informações que são pepitas de ouro preciosas, pedras preciosas que ele dará para o povo que está ouvindo ele, não só para as pessoas que estão ouvindo ele, mas também para ele mesmo, para a sua vida como um servo do Senhor. Por que ele precisa fazer isso? Para evitar superficialidade, para evitar ficar no raso. Então, o estudo esforçado e demorado das Escrituras, ele preserva o pregador, preserva aquele que está ensinando a Bíblia de ser superficial. Porque a superficialidade, ela não está apenas no estudo que eu estou dando, mas também afeta as pessoas que estão escutando aquele estudo e acabam se tornando pessoas superficiais no seu viver com Jesus, na sua vida cristã. Então, um sermão superficial vai gerar ovelhas, homens, mulheres superficiais na sua vida com Deus. Então, a gente precisa parar de dizer o seguinte: não, na hora o Espírito Santo ele vai me dar o que eu posso ensinar. Eu não preciso estudar, não. O Espírito Santo vai me usar naquilo que ele. Eu vou abrir a Bíblia e vai cair no texto, e o texto que eu abrir a Bíblia, o Espírito Santo vai me ajudar a ensinar. Não existe isso. Tá ok? Não existe. Se Deus nos deu um livro, este livro precisa ser lido, estudado e ensinado. Ok? É uma falta de respeito a pessoa achar que pode abrir a Bíblia em qualquer canto dela e começar a ensinar. Então, esse trabalho de observar e delimitar o texto corresponde com as expectativas de Deus. Porque o próprio Deus diz lá em Timóteo, a carta que Paulo escreve para Timóteo, que o obreiro aprovado, ele precisa manejar bem a palavra da verdade. E como é que o camarada vai manejar bem a palavra da verdade se ele não se esforça por aprender ou para entender o que o texto está dizendo para ensinar para o povo? Então, o pregador ele tem uma responsabilidade, um compromisso muito grande com o próprio Deus
de forma que ele precisa abrir a palavra de Deus, gastar horas aqui lendo, observando, delimitando textos para poder ensinar para as pessoas. E aí vem o primeiro processo desse método investigativo, que é a delimitação do texto. O que é a delimitação do texto? Delimitação do texto é o processo de identificar a unidade básica de pensamento do autor. Essa unidade básica de pensamento do autor nós chamamos de perícope. O que é uma perícope? Perícope é a unidade básica de pensamento do autor, tá? Então, pregar fragmentos de uma história ou parágrafos incompletos, isso viola a essência da narrativa e pode levar a conclusões teológicas erradas, ou aplicações teológicas erradas, implicações erradas, uma vez que eu não entendo o que o texto está dizendo, tá? E aí, se nós não delimitarmos o texto, não delimitarmos ali a perícope, nós corremos um grande perigo. E que perigo é esse? O perigo de isolar apenas um versículo e acabar usando esse versículo para dizer aquilo que ele não está dizendo, mas sim aquilo que eu quero que ele diga, tá? Isolar um versículo do seu contexto literário é o caminho mais rápido para torná-lo um pretexto para as ideias do pregador, em vez de expor a vontade do próprio Deus. Então, ao delimitar o texto, nós estamos correndo menos perigo de dizer algo que o texto não está dizendo. Entenderam? E aí a gente precisa, para entender essa questão de delimitação, como é que nós delimitamos o texto? A gente precisa prestar atenção em algumas coisas que o próprio texto nos traz como evidências. Por exemplo, nós devemos observar mudanças de tempo, mudanças de espaço geográfico, mudanças de como contrastes, ou uma mudança, como eu disse, no tempo, a aparição de novos personagens, mudanças bruscas de estilos. Então a gente vai tentando encontrar essas evidências para delimitar o texto. Por exemplo, e aí eu quero dar alguns exemplos práticos aqui para vocês. Marcadores de início. O que são marcadores de início? Esses marcadores de início, eles indicam que uma nova unidade literária começou. Tá? Ele indica uma nova unidade literária que começou. Por exemplo, uma mudança temporal. Êxodo capítulo 2, versículo 11 diz assim: naqueles dias, sendo Moisés já homem feito, saiu a seus irmãos. Então existe uma mudança temporal aqui que marca o início de alguma coisa. Por exemplo, esse marcador temporal é naqueles dias. Essa é uma mudança temporal. O que significa dizer que antes desse versículo estava se desenvolvendo alguma coisa sobre Moisés, e quando entra no versículo 11 diz naqueles dias, que dias? Nesses dias que Moisés, já sendo homem, ele saiu para os seus irmãos. Existe uma mudança temporal aqui, e isso indica um marcador de início. Esse naqueles dias indica uma transição temporal e início de um novo episódio na vida de Moisés. Naqueles dias, que dias? Nos dias em que Moisés já era homem. Então, nesta fase da vida de Moisés, em que ele era homem, ele saiu para os seus irmãos. Tá? E aí nós temos um novo episódio na vida de Moisés. Um outro texto que a gente pode usar como exemplo aqui para mostrar marcadores de início de uma perícope, por exemplo, Mateus 16, 13 diz assim: chegando Jesus à região da Cesareia de Filipe, perguntou a seus discípulos. Né? Aqui existe uma mudança de espaço. Chegando à região, ou chegando Jesus à região de Cesareia de Filipe. Esse aqui mostra uma mudança geográfica que introduz um novo bloco teológico. E qual é o bloco teológico que vem com essa mudança aqui? Nós temos a confissão de Pedro. Mais para frente tu vais ver que Pedro vai confessar Jesus como o Cristo. Tá? Então, esses são alguns marcadores de início que precisamos prestar atenção. Naqueles dias,
chegando a outra região. Então isso mostra uma transição de cena, tá? Ou a história está avançando, a narrativa está avançando, ou a narrativa vai dar uma outra cena do que acontece depois de uma coisa que acabou de ser dito. Isso é óbvio, eu não precisava estar dizendo isso aqui, mas isso é óbvio, mas que infelizmente alguns perdem o time de entender ou de perceber estas coisas. Por exemplo, nós temos em João capítulo 3, versículo 1, um outro marcador de início de perícope. Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos. Aqui nós temos a introdução de um novo personagem dentro da narrativa ali de João, capítulo do Evangelho de João, Nicodemos. Então aqui mostra o início de uma perícope com a introdução de Nicodemos, que é a famosa conversa dele com Jesus, aonde Jesus vai usar, no versículo 16, o texto que normalmente a maioria dos cristãos decora por primeiro, quando começa a sua vida cristã, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Faz parte desse início aqui. Tá? O início desse texto, João, versículo 16 do capítulo 3 de João, é esse aqui. Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos. Jesus conversa com esse homem e aí ele explica sobre a salvação em Jesus Cristo, ter que nascer de novo. Mas aí a gente, dentro da delimitação, a gente tem o início, mas a gente também tem o fim. Como é que nós sabemos aonde termina aquilo que começou? Por causa dos marcadores de fim do pensamento do autor. Então, nós devemos notar avisos de deslocamento, ações terminais, ruptura de diálogos ou uma apresentação resumida do que foi dito antes. Por exemplo, o marcador de fim, ele indica o cerramento ou o encerramento de uma unidade literária. Tá? Por exemplo, avisos de deslocamento. Marcos 10:1 diz, e levantando-se dali, partiu dali. Ou e levantando-se, partiu dali. Então, significa dizer que Jesus, ele terminou de fazer alguma coisa antes disso. Tá? Isso que mostra algo que teve um fim. Mostra o encerramento de uma sessão de ensino e transição para um outro contexto. No ruptura de diálogo, Mateus 22:46, e ninguém mais lhe respondeu palavra alguma. Aqui nós temos uma clara ou um claro marcador de fim quando Jesus termina ali as suas controvérsias com os líderes religiosos, tá? Então, basicamente, é tu prestar atenção nessas transições, tá? Onde começa, onde termina, e prestar muita atenção. Você precisa ler o texto mais de 10 vezes, se possível, talvez mais de 20 vezes o texto, só para tentar verificar onde é que ele começa e onde é que ele termina, para poder escolher o texto para se ensinar. Tá? Isso é delimitação, você vai delimitar o texto. Depois de delimitar o texto, você vai para a questão da observação. A observação é a tarefa que o expositor ou quem ensina a Bíblia tem de prestar atenção em os termos ou nos termos que o autor está escrevendo ali, utilizando na sua escrita para dizer o que ele está dizendo. Tá? A observação é o aprendizado por meio da abertura dos olhos para o que realmente está escrito. E aí a gente fala sobre o maior inimigo da observação. Qual é o maior inimigo da observação? É a familiaridade. Às vezes nós somos tão familiarizados com certos textos que nós apenas passamos os olhos nele e dizemos, não, eu já sei o que o texto está dizendo. E nós perdemos de descobrir algo a mais que o texto está dizendo. Ou prestar atenção em termos que nós, só de passarmos os olhos, achamos que aquilo ali está dizendo uma coisa, mas na verdade não está dizendo. Ou aumenta a ideia daquilo que nós já tínhamos sobre o texto, tá? Então a familiaridade, ela é um perigo, porque
porque nos faz apenas passar os olhos sem notar todos os detalhes que o texto está mostrando para nós. Então, a regra da observação, aqui eu vou passar algumas regras para você colocar em prática. Por exemplo, a regra das 10 leituras. Leia o parágrafo pelo menos 10 vezes, e aqui em versões diferentes. É importante isso, porque nem todas as versões trazem o mesmo termo. Há, por exemplo, versões que trazem uma medida, um termo de medida, como, por exemplo, côvados, e era tantos côvados. Tem pessoas que não sabem o que é côvado, ou precisam ir na calculadora para fazer a conversão de metros para côvados. Há outras versões que já trazem em metros. Ou seja, é bom ter essa diversidade de traduções para entender melhor o que o autor está querendo dizer ali. Isso permite que você saia da superfície e entre nas profundezas do texto, onde a verdade se revela com clareza, tá bom? Há uma outra regra, os 6 amigos fiéis da leitura, da observação, que são as perguntas. As perguntas. O estudo exegético do texto exige que você importune o texto com perguntas que são perguntas fundamentais, como, por exemplo, quem, o que, onde, quando, por quê, como. Então, são perguntas que você precisa fazer ao texto enquanto está observando. Quem está fazendo isso? Quem está fazendo a ação? Quem é aquele que está recebendo a ação? O que está acontecendo aqui? Onde está acontecendo? Quando aconteceu? Por que aconteceu e como aconteceu? São perguntas importantes que você deve fazer ao texto. É possível que tu já tenha visto tudo isso e eu esteja sendo apenas repetitivo e maçante. Mas o meu desejo é que tu lembre dessas coisas para não esquecer de fazer isso aqui. Tá? Porque como alguém que ensina a Bíblia, você precisa diariamente estar com essas verdades na cabeça, estar com as suas ferramentas bem afiadas para que o teu estudo continue sendo excelente, para que as pessoas compreendam aquilo que Deus quer falar com elas e você continue sendo uma pessoa fiel às Escrituras e fiel ao Deus das Escrituras, aquele que lhe deu a palavra dele, aquele que lhe deu o encargo de ensinar as Escrituras, tá? Por exemplo, quem? Essa pergunta quem? Ela vai identificar todos os personagens e as relações que eles têm entre eles. Por exemplo, a pergunta o quê? Qual é o tópico central do texto? Quais são os objetos ou ações principais do texto? Onde e quando o cenário histórico e geográfico limita a revelação ou revela a pretensão do autor, tá? Deixa eu dar um exemplo bem claro aqui para vocês. Quando a gente vai estudar o livro de Marcos, quando nós chegamos no capítulo 2, nós temos ali o encontro de Jesus com o paralítico, onde os amigos do paralítico abrem o teto da casa, descem o paralítico até a frente de Jesus, e aí Jesus ele perdoa os pecados daquele homem, e os fariseus que estão ali perguntam no seu coração, ou seja, eles não falam, mas é íntimo, quem é esse que pode perdoar pecados se não é Deus? Isso é blasfêmia. Jesus, sendo Deus, ele percebe o que eles estão falando no seu coração e ele diz, por que vocês estão pensando isso no coração de vocês? O que é mais fácil dizer? Pega o teu leito e levanta e anda, ou perdoados estão os teus pecados? E aí Jesus diz, mas para que vocês saibam que o Filho do Homem tem poder para perdoar pecados na terra, eu digo você, levante, tome o seu leito e vá para casa. Se tu não tiveres uma leitura atenta a esse texto, tu vais achar que o texto está ensinando sobre a amizade, o esforço daqueles homens em levarem o seu amigo até Jesus para ser curado das suas pernas, da sua paralisia. Só que se eu delimito o texto apenas para isso,
eu esqueço todo o resto. Na verdade, o texto ali não está com o foco no paralítico ou na ação dos amigos do paralítico. Marcos tem a intenção de mostrar Jesus como Deus capaz de perdoar pecados. E para provar que ele é Deus capaz de perdoar pecados, ele cura o paralítico na frente dos fariseus que estavam duvidando ou dizendo que Jesus era blasfemo por dizer que os pecados daquele homem estavam perdoados. A palavra que se repete várias vezes ali é pecado. Então, ao olhar o texto com a clareza, com uma observação atenta, eu descubro que o texto está mostrando que Jesus é Deus e por isso ele tem poder de perdoar pecados. É óbvio que eu não excluo todas as coisas que estão ao redor desta verdade, que é a ação dos amigos em levar o paralítico para ser curado, a fé daqueles homens em levarem esse paralítico até Jesus, entendendo que Jesus poderia curá-lo, isso não se ignora. Existe aplicabilidade para todas essas coisas, como, por exemplo, a incredulidade dos fariseus, que estão perguntando no coração deles, quem é esse aí? Como é que ele pode dizer que tem pecado? Então eu posso aplicar essas verdades periféricas para o meu público, mas o que eu não posso esquecer é a essência, é o ponto central do texto, que é dizer que Jesus pode perdoar pecados. Certo? Então, uma observação atenta ao texto pode me dar esses insights mais profundos do texto. E aí eu posso alimentar com mais profundidade aqueles que eu estou ensinando. Tá? Uma outra coisa também importante na observação do texto é a questão da gramática. Eu preciso prestar atenção na gramática, observar os verbos de ação. Por que os verbos de ação são importantes? Porque eles são as paredes que suportam o peso do texto. A ação aqui é importante para saber o que está acontecendo dentro do texto. Qual é a ação que estão exercendo no texto? Ok? Uma outra coisa é preciso procurar por surpresas. Eu leio o texto buscando o que desafia os meus pressupostos. Se algo no texto o incomoda e parece não se encaixar na sua teologia, é ali que Deus quer que você entenda o que ele está dizendo. Se, por exemplo, eu estou estudando aqui um texto e ele não está se encaixando com aquilo que eu acredito, não está se encaixando com aquilo que eu acho que é, então é nesse ponto que o Senhor quer trabalhar na tua vida como um expositor. É ali que tu deves prestar mais atenção, é ali que tu deves focar mais do que nas outras partes. Ok? Porque é ali que Deus quer falar com você. Uma outra coisa importante dentro da observação é que nós precisamos identificar padrões e estruturas do texto. Então, a observação minuciosa deve revelar padrões que darão a base da unidade ou para a unidade do sermão. Isso aqui, esta parte aqui é muito importante, tá? Nós precisamos prestar atenção nas repetições. Nós precisamos prestar atenção em contrastes e comparações. Nós precisamos prestar atenção nas inclusões, tá? Como o texto termina, como ele começou, certo? Ele começa de um jeito e termina da mesma forma que começou. Isso é importante para nós termos a ideia do que o texto está querendo nos informar. Por exemplo, falar sobre repetições. As repetições, elas indicam o foco temático do autor. Se uma palavra se repete várias vezes, é aquilo que o autor quer incutir na mente do leitor. Por exemplo, Salmo 136. Já deves ter lido Salmo 116.
E qual é o refrão que repete em todo o Salmo? Tu lembra? Coloca aí nos comentários. Se tu lembra, coloca aí nos comentários. Qual é o refrão que o Salmo 136 sempre repete? O refrão é porque a sua misericórdia dura para sempre. Em todos os versículos do Salmo 136, o autor coloca esse refrão. Porque a misericórdia do Senhor dura para sempre. Essa repetição, ela não é acidental. O autor estava sem imaginação, não estava inspirado, e aí ele resolveu colocar só isso. Só para ficar melhor na sua rima. Não, na verdade não é isso. O autor ele quer forçar o leitor a perceber que o tema central do Salmo é a misericórdia fiel de Deus e não os eventos históricos que constam ali naquele Salmo. Deus é fiel na sua misericórdia. Então as repetições elas indicam o foco temático do autor. Vamos falar sobre contrastes e comparações. O que é isso? A gente precisa observar o uso de conjunções como mas, porém ou porque. Porque elas sinalizam relações lógicas e mudanças de direção no pensamento do autor. Tá? Vamos ver aqui um exemplo. Tá? Se tu pegar Efésios capítulo 2, ler dos versículos 1 ao 5. Tá? Nós temos aqui contrastes e comparações. E o que é isso? É mudança de direção lógica do argumento. O texto, por exemplo, eu vou ler um trechinho que ele diz assim, ó, ele vos deu vida, estando vós mortos, ele vos deu vida, estando vós mortos em vossos delitos e pecados. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, e com grande amor com que nos amou, nos salvou. Então, o contraste aqui a gente tem entre vida e morte, tá? Nós estávamos mortos, mas Deus nos deu vida. E a conjunção aqui, mas, ela marca a virada teológica do texto, da condição humana à intervenção graciosa de Deus. Ele vos deu vida, estando vós mortos em vossos delitos e pecados. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, ou seja, nós estávamos mortos por causa dos nossos pecados, sem condições nenhuma de nos salvar a nós mesmos, mas Deus, sendo rico em misericórdia, ele vem e nos salva. Esse mas, então, é importante para entendermos essa virada de chave. Deus, ele intervém na condição humana. Ou seja, a salvação, ela vem de fora de nós. Ela vem de alguém que é de fora da criação, que é o próprio Deus. Tá? Aí a gente também tem as questões das inclusões. A gente precisa prestar atenção o texto, onde o texto começa, como o texto começa e como ele termina. Por exemplo, Salmo 8, versículo 1 diz assim, ó Senhor, Senhor nosso, quão magnífico em toda a terra é o teu nome. E aí nós temos todo o Salmo, tá? Todo o Salmo. E aí quando nós chegamos no versículo 9, Salmo 8, olha só. Salmo de número 8, ele tem 9 versículos, tá? Ele começa assim, no versículo 1. Ó Senhor, Senhor nosso, como é magnífico o teu nome em toda a terra. E aí, quando a gente vai para o versículo 9, o último versículo, ele termina da mesma forma. Ó Senhor, Senhor nosso, como é magnífico o teu nome em toda a terra. O que isso significa? Isso significa que o autor quer nos explicar por que o nome do Senhor é magnífico. A inclusão delimita a unidade do tema.
ou e o tema, tá? Versículo 1, ó Senhor, Senhor nosso, como é magnífico teu nome em toda a terra. E aí ele vai destrinchar essa magnificência do Senhor nos versículos que vem na sequência. Versículo 2, da boca, na verdade, continua, pois puseste no céu a tua majestade. Da boca de pequeninos e crianças de peito suscitaste força por causa dos teus adversários para fazeres emudecer o inimigo e o vingador. Quando contemplo os teus céus, obra dos teus dedos, e a lua e as estrelas que estabeleceste, que é o homem para que dele te lembres, e o filho do homem para que o visites. Fizeste-o, no entanto, por um pouco menor que Deus, e de glória e de honra o coroaste. Deste-lhe domínio sobre todas as obras das suas mãos e sobre seus pés, tudo lhe puseste. Ovelhas e bois, todos, e também os animais do campo, as aves do céu e os peixes do mar. Tudo o que percorre as veredas do mar. Ó Senhor, Senhor nosso, como é magnífico em toda a terra o teu nome. Ou seja, o início do texto e o final do texto, eles resumem tudo aquilo que ele colocou no meio. É como se fosse um sanduíche. Tá? Um sanduíche, nós temos aqui o pão e aqui o outro pão, e no meio nós temos o recheio. É importante prestar atenção nisso. Tá? Aí então, depois de ter feito todas essas coisas, e já estamos caminhando para o final, depois de termos feito a delimitação do texto, depois de termos feito a observação cuidadosa do texto, para onde é que a gente vai? Para onde é que a gente vai? Nós vamos para o esboço analítico, que é o primeiro produto desse estudo da limitação e da observação. Então, a fase final da delimitação e da observação, o expositor ou a pessoa que vai ensinar, ele deve ser capaz de produzir um esboço analítico. Esse esboço é um esboço analítico de tudo aquilo que tu analisaste, de tudo aquilo que você tomou nota. Esse é o tema central, essas são as palavras repetitivas, essas são as comparações, esses são os contrastes, esses aqui são as inclusões, se tiver inclusões. Isso é o que o autor quer nos dizer. É apenas um esboço analítico, ainda não é um esboço que tu vais usar para ensinar, tá? Este não é o esboço que irá para o púlpito ou para a sala de aula, mas é um perfil sequencial dos pensamentos do autor. Esses são os personagens, esses são os locais em que isso aqui está acontecendo. Isso aqui deve descrever o conteúdo real do parágrafo, versículo por versículo, garantindo que nenhum detalhe importante seja negligenciado. Certo? Nenhum deles seja negligenciado. Então é importante fazer esse estudo ou esse esboço analítico, tá bom? E para terminar, o que eu quero dizer para vocês? Essas ferramentas aqui que eu estou dando a vocês é para que vocês usem, tá? Para que vocês tentem se esforçar o máximo possível para se tornarem excelentes naquilo que vocês fazem para Deus e para a igreja do Senhor. Então, hoje ou outro dia, né, escolha um parágrafo das Escrituras para estudar. Não precisa ser grande, pode ser pequeno. Por exemplo, escolha ali Filipenses capítulo 1, vai do 3 ao 11, tá? Liste os substantivos, os verbos, identifique qual é o tema dominante da perícope, tá? Faça perguntas, escreva 20 perguntas para o texto escolhido. E se desafie, tá? Se desafie, não fique na mesmice, tá bom? Aprofunde seus estudos. E o meu desejo é que esta terceira aula lhe ajude a ser um bom expositor da palavra do Senhor, tá? Mais uma vez, aqui, eu digo para vocês, se vocês quiserem os esboços, se vocês quiserem os materiais em PDF, vai lá nos comentários, digita eu quero, coloca o seu contato e eu vou mandar para você assim que possível, tá? Não esqueça de se inscrever no nosso canal,
de compartilhar com aquelas pessoas que você acha que vai gostar desse tipo de aula, tá bom? E o meu desejo é que você continue crescendo na graça e no conhecimento do Senhor, tá bom? Então, forte abraço, Deus abençoe você.